Esse e aqui, por exemplo, eTaskGetState, retorna uma coisa específica, né? Que é um task state, é um tipo específico. Então, esse e vem de uma enumeração. Tá? O task state é nada mais do que uma enumeração que tem os estados running, ready, blocked, suspended, deleted, invalid. Então, isso aqui é muito interessante para, caso a gente, só de olhar o nome da função, a gente já sabe qual é o tipo de retorno dela, né? Isso aqui é muito bom para documentação. Aí tem aqui um port get heap status. Essa é uma função que eu achei muito interessante para a gente visualizar qual é o tamanho do heap. Tá? E dentro do heap status, esse objeto aqui, deixa eu criar ele aqui em cima. Um objeto de tipo heapstats.t, ele te dá estatísticas da memória heap, ou seja, é o local onde a gente vai salvar os nossos objetos do sistema operacional. É a memória RAM reservada para criar os objetos. Então, eu quero mostrar para vocês como é que isso aqui, como é que a gente vai decrementando, né? Como é que o sistema do malloc funciona aqui, para tirar os bytes dessa heap e colocar nos objetos que a gente quer. Então, heap stats, a gente consegue visualizar isso. Deixa eu criar o semáforo. Eu vou criar um ponteiro para a função red também, a gente usar lá embaixo. Isso aqui a gente vê depois. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui um ponteiro para red, para a gente observar o que está acontecendo com essas funções. E aí, ó, vamos ver como é que é o status da heap toda vez que a gente cria uma tarefa. Então, isso aqui é interessante para tirar estatísticas, né? Deixa eu conectar a minha plaquinha. Ok. Retry. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui aquela janelinha. Olha, por que ela sumiu? Windows, Show View, Expressions. Cadê? Expressions. Vou botar aqui. Vou botar aqui o heap stats, que é a variável que eu criei para a gente monitorar a heap. A heap, só lembrando para vocês, ela foi criada, né? Vou abrir aqui a heap. A gente reservou 200 bytes para a heap. Então, a princípio, quando a heap é criada, ela tem aqui em available heap space 2.000 bytes, desculpa, 2.000. Então, o código está aqui, vamos rodar a criação da primeira tarefa, eu vou pegar 100 words, né? Só que quando eu crio a tarefa, eu não crio ela e não vai ter só as 100 words da stack da tarefa, da pilha da tarefa. O task create também cria um espaço para o task control block da tarefa que ele acabou de criar. Então, a gente espera que gaste um pouco mais do que as 100 palavras. Então, 100 palavras de 16 bits, são 100 ints, dá 200 bytes. Então, de 2.000 desceu para 1.800. Só que ele ainda usou um espação para salvar a task control block. Então, isso aqui desceu bastante. 2.000 desceu bastante. E ainda tem outros objetos aqui do sistema operacional que ele criou. Vamos ver a segunda, a criação desse segundo aqui, ó. Ele puxou mais 100 da heap. Então, vamos atualizar a heap status. Então, de 500, né? 1.500, ele tirou mais 500. Então, você percebe que, apesar de você ter colocado aqui, eu quero 100 palavras, ou seja, 200 bytes para essa tarefa, ele fala aqui, ó, stack depth size, e ele usa ela aqui, né? Vamos ver aqui, ó, ele faz um malloc. Primeiro, ele faz um malloc da task control block, e depois ele faz um malloc do tamanho do stack depth.
que é o parâmetro que a gente passou. Então, a gente passou 100, só que vai ser 100 vezes o tamanho do stack type. E o stack type tem... É um int 30... Ih, caraca, olha só, é um int 32. Então, na verdade, a gente tem que contar 4. 4 bytes para cada um que a gente coloca aqui. Então, se eu coloquei 100 aqui, na verdade, ele vai puxar 400 bytes da heap. Ah, por isso que está dando 500 e tantos, né? Por isso que está dando quase 500. Então, dessas duas tarefas que eu criei, 400 bytes foi para a primeira, mais 400 bytes foi para a segunda, e aí ficou mais um espacinho, né, mais um extra aqui para task control block. Aí vamos pegar mais uma para a tarefa green, aí desceu lá para 500 bytes restantes. Então só sobrou 500 bytes aqui na heap. Então você vê que isso aqui é uma coisa que enganou a gente, né? Eu, pelo menos, achava que eram words, mas na verdade aqui eram words de 32 bits. Então a gente pode reservar um pouco menos de espaço para essas tarefas aqui. Outra coisa interessante, quer ver? Esse heap stats aqui, a gente pode fazer um malloc também. Vport malloc. Como é que é o nome do port malloc mesmo? É PV port malloc, desculpa. Então, malloc é PV port malloc. Aí eu quero, sei lá, 10 bytes. Eu vou botar 10 bytes numa... PV é ponteiro para void, né? Um ponteiro para alguma coisa. Então, vamos criar aqui um ponteiro para bytes. Eu vou chamar de dados. Então, eu vou pegar um ponteiro e vou reservar 10 bytes para esse espaço aqui que eu quero criar. Tá? E aí vamos ver o heap nesse momento. Então, toda vez que eu faço um malloc, eu pego bytes da heap, dessa memória heap aqui. Então, eu peguei 10 bytes, vamos ver o status da heap. Curiosamente, não peguei só 10 bytes, né? Se eu tinha 2.000 bytes, ele desceu para 1978. Então, ele pegou 22 bytes, né? Ele pegou 2 a mais aí, talvez, para fazer o cabeçalho. Vamos botar 2 em sequência? Vamos ver o que acontece aqui. Talvez ele crie algum cabeçalho na heap, né, para falar que ele pegou alguma coisa. Geralmente a heap ela tem metadados também. Opa. Então a heap ele preenche não só com os objetos que você cria, mas também com metadados. Então, ó, peguei 10 bytes, só que ele pegou mais. Ele criou um cabeçalho na heap e usou mais 12 bytes para o resto. Então agora eu peguei 10 e caramba, ele desceu quanto? Estava em 78, né? Foi para 62. Ele pegou 16 bytes. Então você vê que ele usa um cabeçalhozinho antes dos bytes que ele quer alocar. Então é curioso, né? O malloc ele faz mais coisa, ele coloca coisas na heap, né? Não é tão simples assim quanto só te dar os bytes de maneira sequencial. Ele tem uma tabela registrada em algum lugar e essa tabela vai crescendo. Por isso que ele vai falando que o espaço disponível na heap vai diminuindo e não é linear, né? Não é exatamente o que você pediu que vai ser retirado da heap. Então, aqui, quando eu pedir 100 vezes 4, 400 bytes, ele puxa 400. Então, de 1900 e cacetada, vai para 1482. Aqui, mais 400, 480, né, na verdade, porque eu tenho o test control block. E tá aí. Agora, vamos ver esse estado da tarefa. Tá? O estado da tarefa, você pode obter através desse eTaskGetState. Então, por exemplo, a tarefa green, eu vou pegar o estado dela agora. Então, tstate está em running. Então, a tarefa green é a última que foi criada, ela está pronta para ser executada, ela está pronta para rodar. Então, quando eu rodar o escalonador, a gente pode, inclusive, ver, né, o status das outras tarefas.
Vamos botar aqui um get state das tarefas aqui, ó. Vamos botar um task get state quando eu rodar essa tarefa do red aqui. E aqui também. Sempre pegando a mesma tarefa, da green. Deixa eu botar um breakpoint aqui para a gente acompanhar. Vou dar play. Aí, olha só. As tarefas estão executando. A primeira a ser executada foi a tarefa de sincronia. E aí, eu vou pegar o estado da tarefa green. A tarefa green, quando eu estou rodando a tarefa sync, a tarefa green ainda não está executada, né? Ela está na fila para ser executada. Então, ela está com o estado de ready. Ela está pronta para ser executada. Quando eu rodar e eu estiver na tarefa red, a gente vai ver que esse estado aqui está em ready, ou seja, ele está pronto para ser executado, mas ele ainda não está executando. De fato, o green está aqui embaixo. Agora, se eu rodar mais um pouquinho, eventualmente a tarefa green deve executar, e aí quando ela executar, o estado dela vai para running, né, como era o anterior. Ixi, deu algum pau aqui que teve um salto maluco. Mas a ideia é essa. Então, eTaskGetState é um dos recursos que a gente tem à nossa disposição para monitorar o estado das tarefas. Então, isso aqui foi interessante para mim, por exemplo, quando eu estava depurando meu sistema, para descobrir que a tarefa ela estava bloqueada. Então, se eu colocar aqui, igual eu estava conversando com o João agora, né, o vTaskDelay, sticks, a gente vai ver que quando a tarefa chama o delay, ela fica no estado de bloqueada e não no estado de suspensão. Então, vamos atualizar a green está pronta para ser executada. E eu acho que eu botei a delay, não, botei no lugar certo. Então, a red vai executar e a green, o que a green não está executando? Eu criei aqui a green, criei aqui embaixo. Criei a green. A gente está chamando semáforo, tem que criar o semáforo, né? Vamos botar essa linha aqui para não dar nenhum problema de memória. Vou tirar esse breakpoint, vou tirar esse breakpoint. Olha que estranho, está funcionando agora há pouco. Bom, curioso. Se eu não registrar a red, vamos botar menos, botar só 20 hoje de 32 aqui para cada um desses. Diminuir um pouco o uso da HIP, né? Que curioso, ele não está entrando na verde. Eu vou criar ela antes, ou então vou parar de criar essa red aqui, vamos deixar só a green. Só para mostrar o estado de bloqueio dela. Nada ainda. Caramba, que curioso. Deixa eu tirar esse teste aqui, vamos simplificar o nosso código de novo.
A gente pode ver a HIP depois da criação do semáforo, para ver que, de fato, ele cria o semáforo usando o espaço da HIP, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Então, 0 aqui. Ah, não, mas eu preciso monitorar esse ponteiro. Esse cara aqui. Será que é porque eles estão sendo criados estaticamente? Se eu botar aqui o pgreen, a gente consegue ter acesso às informações da tarefa. Então, ele tem aqui, por exemplo, onde é que está a pilha da tarefa. Esse aqui é o Task Control Block do FreeRTOS, né? Tem a prioridade da tarefa, tem os estados, né? Que na verdade é uma lista de estados da tarefa, os eventos que a tarefa pode ler, então é uma lista de eventos. O nome da tarefa que é o green, ele reserva 16 caracteres para a tarefa, o nome da tarefa. Beleza. Então, tem o estado da tarefa aqui, eu não vi. Tem o paystack. Talvez o estado da tarefa esteja uma outra uma outra lista. Ou então talvez seja esse state, né? E aqui está indicando 0, e o 0 significa no status, vamos ver aqui. Não, é status não, é task state. O 0 significa que ela está rodando, né? E aí o ready é 1, blocked é 2. Bom, pode ser isso também. Então, na hora que eu rodo, mas é muito mais fácil ver pelo paystate, né? O paystate é o running. É aquilo mesmo, né? Aquele número lá, o 0, é o estado da tarefa. Agora rodou. Então a tarefa está rodando. Vou botar um ponto de parada aqui. Não, aqui, né? A tarefa rodou e ela rodou esse task delay. Então ela está no estado de espera. Agora a tarefa de sincronia vai rodar e vai pegar o estado da tarefa verde. Quando eu rodar isso aqui, ó, vai mostrar que ela está bloqueada, porque ela está aguardando os ticks que ela pediu para esperar, do VTask Delay, acabar. Então, isso aqui é a maneira que a gente tem para, por exemplo, depurar qual é o estado de uma determinada tarefa. Então, se você vê que a tarefa não está rodando, você quer saber a razão pela qual ela não está rodando, você pode pegar o ponteiro do handle da tarefa e observar o estado dela. Você pode olhar direto pelo handle, né? Quando você abre aqui o ponteiro da green, e aí você vê aqui no state, o item value é para ter o estado, né? Mas aqui, curiosamente, ele está mostrando um item de valor meio doido aqui, ou seja, isso aqui talvez não tenha o significado do estado da tarefa, né? Bom, então isso aqui pode ignorar. O melhor é mesmo usando o getState, que aí você vai ter o estado da tarefa. Então são ferramentas de depuração que eu descobri e eu queria passar para vocês. Ah, obrigado por botar para gravar, eu esqueci. Então tá, sabendo disso, vamos... eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o problema que eu estava tendo na aula passada, que era o seguinte: na aula passada eu não consegui fazer os dois LEDs funcionar, fazer o LED funcionar, porque a tarefa de sincronia estava sendo criada depois das tarefas de ação.
Vamos limpar aqui o código. Vou botar as 3 tarefas aqui. O semáforo. Vou tirar essa depuração aqui. Então, eu crio as 3 tarefas, a de sincronia red and green. E o que estava dando pau é que a de sincronia estava sendo criada depois. Então, ela era a última a ser executada. E aí, bom, a princípio não deveria dar problema, mas para mim estava dando e trocando esse sync para cima resolveu o problema. E aí a gente estava usando os semáforos para sincronizar as tarefas, né? Então a gente fez aqui um xSemaphore semaphore take, né? E o nome do semáforo é semaphore. E aí tinha o tempo máximo, né? V delay, como é que era? O tempo port máximo. max delay. Port max delay. Isso. Estava botando V, né? Mas o V é para a função que retorna a void. Então, aqui eu vou substituir pelo semáforo para sincronizá-las em relação ao semáforo. Vamos limpar esse getState aqui, porque a gente já sabe que está funcionando. E aí eu vou dar um give no semáforo a cada vez, a cada 500 ticks do sistema. Então, o semáforo está sendo criado aqui, os ponteiros das tarefas estão sendo criados aqui. Isso aqui a gente não vai precisar mais, né? Isso aqui também não precisaria. Vou criar somente o semáforo ali em cima. Vou tirar esses ponteiros aqui, para que a gente não vai usar mais. E aí, qual que é o comportamento esperado aqui? Deixa eu tirar esses breakpoints para deixar ele rodando. Pronto. O comportamento esperado aqui é as tarefas executarem, só que como o semáforo ele é criado com... esse aqui é um semáforo binário, né, que a gente criou. Semaphore handle sem, e a gente criou aqui embaixo um semáforo binário, ou seja, um semáforo que no máximo pode ter um objeto rodando por vez. Então, toda vez que alguém pega o semáforo, ele fica esperando numa fila. E eu quero demonstrar com esse exemplo aqui a, a, a ordem de quem pegou o semáforo, ela é mantida aqui nesse exemplo, nessa fila. Então, se eu vou mostrar aqui na câmera para vocês. Ó, tá vendo o que está acontecendo? Primeiro uma tarefa executa, muda um LED. Depois a outra tarefa executa, muda o estado do outro LED. Depois vem a verde, depois a vermelha. Sempre é verde, depois a vermelha. Verde, vermelha. Isso aqui é porque não tem como ativar as duas tarefas simultaneamente, porque o número de objetos no meu semáforo nunca pode chegar a 2. Se as tarefas tomaram para ela um semáforo que no máximo poderia ter 1, isso só permite até uma tarefa executar. E outra coisa, né? Eu estou dando um give só aqui na tarefa de sincronia. Aí você me pergunta, tem alguma forma mais interessante de resolver esse problema? Será que eu poderia botar só mais um xSemaphore give aqui? Eu vou colocar dois objetos no semáforo, né? Vou dar dois tokens para o semáforo, e o semáforo vai rodar as duas tarefas, né? E aí eu vou liberar as duas tarefas para executarem. Isso aqui não vai funcionar. Bom, isso aqui só vai funcionar se o semáforo estiver tomado pelas duas tarefas, mas a princípio isso aqui não vai funcionar, porque se eu der o give duas vezes seguidas, ele só vai contar até 1 no máximo. E aí, como eu estou com a tarefa travada, a primeira que fizer o take vai ser liberado o uso para a primeira tarefa. Então, apesar de eu ter 2 gives aqui nessa tarefa de sincronia, você vai ver que o comportamento ele é o mesmo. Rodando aqui para vocês verem. Deixa eu tirar aqui para botar em tela cheia. Não, funcionou. Dando 2 gives, então ele libera as duas tarefas. Olha que curioso. Será que quando eu dou um give... Ou será que é porque é assim que está rodando primeiro? Professor, eu Engraçado, tenho isso aqui era para notado. ser um semáforo binário. Pode falar, João.
Eu tenho notado que, às vezes, dependendo se eu parar, né, o debugging e voltar, ele volta com comportamentos diferentes. Tipo, não é preditivo. Talvez. No debug e fora do debug. Às vezes quando eu aperto stop, né, e volto, ele não funciona. Por exemplo, aquela vez tinha funcionado igual tá aí agora, que é os dois juntos. Aí eu parei Aham. e voltei, e aí voltou alternado também. Ah, não, mas isso é questão do estado anterior do LED, né? Porque você não está setando o estado padrão do LED nas suas tarefas. Você teria que botar o payout para um valor padrão antes de rodar o código. O comportamento estranho do que você está se referindo é porque o registro do payout, às vezes ele está num valor, às vezes ele está no outro, né? Depende de como você parou a execução do último código. Às vezes você parou com um LED aceso e outro apagado, aí quando você roda o código de novo, um vai estar num estado e outro vai estar no outro. Então, ao invés de você ver os dois acesos e os dois apagados, eles vão estar sempre alternados, porque eles Ah, começaram alternados. saquei. Faz todo sentido. Bom, curioso, gente, eu achei que não ia funcionar, mas pelo visto que funcionou, tá? Porque eu achei que o semáforo binário só poderia contar no máximo até um. E aí, dando dois gives, ele limitaria ele no máximo chegando até um. Mas pelo visto ele deixa contar mais. Vamos tentar criar um semáforo normal aqui, né? E limitar ele em um. Se eu botar semaphore create counting, que é um semáforo genérico. Ele tem dois parâmetros de entrada, que é a contagem máxima. Então vamos forçar em um e vamos inicializar ele em zero. Ou seja, a primeira tarefa que pegar o semáforo, ela vai ficar travada. Ela não vai executar. Se eu iniciar esse semáforo em um, a primeira tarefa que pegar o semáforo vai executar. E aí vamos observar esse semáforo. Opa, deixa eu botar ele em zero. Aí ele não gostou do meu counting semaphore. Ele não achou. Isso aqui tem queue.h. Então vamos lá adicionar o queue.h. Então Desculpa, include. professor. Você não está Oi. mostrando mais o Code Compose. Opa, obrigado, desculpa. Não, sem problema. Ó, eu vou voltar aqui, vou refazer o que eu estava fazendo. Então, a gente tinha aqui create binary, um semáforo binário, não tinha nenhum argumento. Aí eu quero trocar, eu quero experimentar, forçar essa criação para a gente fazer um semáforo que conta, né? Um semáforo com mais de uma unidade para contar. Então, vamos criar um create counting. Essa função tem dois argumentos, o máximo e a contagem inicial. Então, vamos fazer o semáforo binário, botando como máximo de contagem 1 e o valor inicial 0. É exatamente a mesma coisa dessa linha aqui, né? Semaphore create binary. Então, ela faz exatamente isso aqui, cria um semáforo com contagem máxima 1 e começa em 0. Vamos ver se isso aqui resolve o que eu estava observando. Aí eu vi aqui que ele falou, eu não achei um símbolo para criar um semáforo contante. Aí eu olhei, esse símbolo está no arquivo queue.h. Então eu venho aqui e faço include queue.h. Ou será que era em outro lugar? Deixa eu ver. Eu fiz aqui Ctrl clique, aí ele não está achando esse símbolo. Aí eu vi que esse símbolo está definido em queue.h. Então, a princípio, deveria reconhecer. Aqui eu adicionei lá em cima do código queue.h. Bom, vamos ler aqui o erro. O símbolo está indefinido, é o xQCreatingCountingSemaphore, primeira vez referenciado em main.object. Será que ele não está compilando o Q? Q.c. Deve ter essa função aqui dentro, tem que ter. Ah, peraí. Eu tenho que ter a configuração use counting semaphores. Ah, é porque falta configurar, né? Sempre a gente tem que fazer isso. Então, define config use counting semaphores
É isso mesmo, counting semaphores. E o support dynamic allocation, ó, já viu que essa parte aqui deixou de ficar cinza, né? Então ele habilitou essa função. Então vamos ver se isso aqui é suficiente. Agora foi. Agora foi. Vamos ver se isso aqui resolve. E aí eu vou testar contando de 1 ou contando até 2. Aqui deu algum bug que ele só acendeu o LED verde uma vez e não avançou mais. Deixa eu ver aqui. Depuração. Create counting. O nome do semáforo é o mesmo. É esse cara aqui, então a princípio deveria funcionar. Vamos ver o objeto que ele retorna aqui. Ele retorna o queueHandle. Talvez seja esse o problema. Que eu declarei ele como um semaphore handle, né? Tá, então vamos fazer isso. O counting semaphore, então, usa um outro tipo de retorno. Tá aqui. Então, vou botar aqui queueHandle. Chamar de semáforo. Mas eu achei curioso que ele não reclamou do tipo de retorno. Vou dar play. Ah, eu estou com o mesmo problema ainda. Então vamos lá, vamos depurar, vamos ver o que está acontecendo. Vou botar um ponto de parada na entrada de todas as funções. Vou dar pause, vou reiniciar. Play. Então ele entrou na green. Vai dar um take. Aí ele foi travado, viu? Ele foi travado. O semáforo, vamos ver como é que ele está. O semáforo. Red tail. A gente tinha que ter visto antes, né? Deixa eu recomeçar aqui o código para a gente ver ele antes. Então, antes de eu dar um take, na hora que eu criei, ele foi criado com uma unidade e conta até 0. Então, ele tem dentro dele um semáforo. Como o semáforo é uma entidade complexa, né? Ela tem um monte de coisa aqui dentro. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Então, o semáforo tem esse length, tem o item size, tem message waiting. Na hora que eu dou o primeiro take, vamos ver para onde que vai isso aqui. Na hora que eu dou o primeiro take, isso aqui não mudou, né? Na hora que eu dou o segundo take, ele veio para cá. Aí eu vou botar um ponto de parada aqui depois do task delay. Vou rodar, vou esperar, aí destravou, veio para cá. Então agora eu vou, ó, tem aqui as listas das tarefas que estão esperando receber o item, né? Então tem 2 itens aqui, ó, que provavelmente é a tarefa red e a tarefa green. Quando ele dá um give, ele sinaliza para outra tarefa que ela pode executar. Mas aí nesse momento ele se perdeu. Ele tem uns parâmetros aqui
e usa umas outras opções, né? Copy to position, ticks to wait, item to queue. Ele está usando a fila como um objeto de semáforo. Interessante. Então, é nesse give que dá problema. A gente achou o ponto que dá problema. O resto está funcionando. Bom, enfim. Já passou aqui 50 minutos da aula, não quero ficar travado nisso aqui. Vou tentar resolver aumentando aqui o número de itens de tokens para 2. Rodou a green, rodou a red. Rodou essa aqui. Rodou esse cara. Rodou a tarefa de sincronia. Ela vai para o estado de bloqueada. E vai fazer piscar os LEDs. Vamos botar aqui, tirar esse ponto de paradas. Mas as tarefas não estão sendo reativadas por alguma razão. Eu não estou vendo aqui os meus LEDs piscarem. Por que será? Professor, o semáforo você tinha falado que ele tinha que declarar de outro tipo para usar o semáforo contante? Eu vi aqui que o semáforo contante ele usava uma queue, ele retornava uma queue e não um semáforo. Vamos tentar voltar, né? Semaphore. É que na documentação na referência da API no site do FreeRTOS, a assinatura da função tá como retornando o semaphore handle mesmo. Semaphore, né? Então, tá, vamos fazer isso de novo, vamos ver se resolve. Mas aqui o comportamento ainda é o mesmo, curiosamente. Só para ter certeza, eu já tinha compilado, tá certo. Então, criei um semaphore handle, chamei o semáforo, criei ele lá embaixo. Tá muito estranho isso aqui, viu? Não sei o que é, não. Mas eu tenho uma solução para esse problema, que é a seguinte. Eu descobri recentemente que dá para você sinalizar várias tarefas simultaneamente. Então, em vez de dar 2 gives aqui, tenho na documentação um negócio chamado grupo de eventos. E aí o grupo de eventos é algo bastante interessante. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos aqui no navegador. Terminou de enviar as aulas. Então, se eu for aqui no site do FreeRTOS, vamos aqui na documentação, né? Developer Docs. Aí eu descobri que tem, além dos semáforos e as outras coisas, tem um negócio chamado aqui, deixa eu achar, Event Group. Event Group, tá aqui. Então, o grupo de evento é é uma função, tá? É um handle, um objeto, que você pode mapear várias tarefas para um grupo de eventos. Aí, quando você sinaliza para esse grupo de eventos, você pode sinalizar várias tarefas simultaneamente. Então, isso aqui é algo bastante interessante do ponto de vista de paralelismo. E aí, como é que funciona? Quando você cria um event group, né, ele tem algumas... ele fala aqui, para isso aqui funcionar, você precisa de Dynamic Allocation e você precisa compilar o arquivo eventgroups.c. Aí ele fala assim, ó, o event group não tem parâmetro de entrada, né? Quando você cria um grupo de eventos, ele está criado num handle. E aí você pode usar as funções wait bits, set bits e clear bits. Ele funciona como se fosse uma máscara com vários bits para você setar. E cada bit você pode mapear uma tarefa, ou cada conjunto de bits. Então, se eu pegar aqui, wait bits. Wait bits é uma função que retorna um grupo de bits de eventos
e ele recebe como parâmetro de entrada o grupo de eventos, que é o que a gente vai criar primeiro, os bits para a gente esperar, que a gente vai botar a posição dos bits que a gente quer esperar, e aí tem duas opções aqui, que é esperar, zerar esses bits na saída e esperar por todos os bits. Então, se eu quiser botar mais de um bit aqui, eu posso criar uma lógica ou uma lógica e. Então, se eu botar aqui 2 bits para esperar, eu posso esperar todos os bits serem preenchidos, ou posso esperar ou um ou outro. Né? Basta configurar aqui embaixo. E aqui tem um fix to wait. Então, vou mostrar aqui como é que funciona no código, para vocês verem como é que dá para sinalizar duas tarefas simultaneamente. Então, em vez de criar o semáforo, vou criar aqui um Event Group Professor, Handle. Oi, pode falar. não, só eu acho que talvez eu tenha descoberto o problema. Acho que deve ser o tamanho mesmo da nossa stack. Eu mudei aqui a RIP, o tamanho da size, e aí acho que voltou a piscar também. Para o semáforo contante? Isso. Ah, interessante. Tá bom, já que você falou, isso é fácil de fazer, né? Vamos mudar aqui, vou botar mais 1000 bytes. Mas eu acompanhei ali na criação das tarefas e não tinha dado problema, né? Vamos aumentar um pouquinho para cada uma delas. É meio bugado mesmo. Teve uma hora que até travou, que eu tive que reiniciar tudo. Caramba. O debugger do CSS? E a plaquinha também, tive que ficar dando reset. Caramba. Ó, tô tendo uma sinalização aqui, o LED verde está piscando bem rapidinho. Mudou alguma coisa, sim, de fato. Vamos voltar ele para 1, vamos ver se o LED fica aceso, porque talvez com aqueles 2 gives lá, ele esteja acendendo e apagando o LED tão rápido que quase não dá para ver. Aí. Aham. Você matou a charada de novo, Felipe. Era hippie mesmo. A gente estava acabando a memória. Olha só, deixa eu mostrar aqui como ficou. Então, o comportamento que eu queria mostrar para vocês era esse aqui. Apesar de ter 2 gives lá em cima, uma tarefa está executando depois da outra. Depois eu vou mostrar o código de novo, mas o comportamento é esse aqui. Primeiro o verde, depois o vermelho. Primeiro o verde, depois o vermelho. Verde, vermelho. E esse comportamento não era assim, você não esperava ele olhando para esse código, né? A tarefa de sincronia, por exemplo, ela pegava o delay e dava 2 gives em seguida. Então você espera, cada give vai ativar uma tarefa. Só que como o semáforo contante ele é limitado em 1, esses gives, eles fazem o semáforo maximizar em 1 e ele não consegue chegar a 2. Então você conseguiria resolver esse problema maximizando, botando o semáforo para contar até 2. Se eu botar aqui 2, deveria resolver o problema. Só que quando eu volto para 2, ele trava tudo. Aí que não roda mesmo. Então tem alguma coisa de fato, né? A gente tem que estudar aqui o uso da RIP para um semáforo contante, para saber o que está acontecendo nesse momento. Porque, talvez porque eu tenha dado 2 gives, não. Bom, enfim, deixa eu continuar aqui a aula, depois eu volto nesse aspecto. Mas, pelo menos o problema vocês viram que existia. E aí uma forma de resolver esse problema é com o Group Handle. E aí o Group Handle, em vez de criar um semáforo aqui, eu vou criar um Group Handle. Então, vou fazer um grupo de eventos, né? Vamos botar assim, Event Group, vou botar EG, Event Group. E aí, para criar, a gente usa a função xEventGroupCreate. Professor, Oi. é só uma dúvida. Eu estou tentando reproduzir, tipo, onde o senhor parou na aula passada, usando o semáforo, o binário normal. Certo. E no meu caso, é algo curioso, tipo, que a última tarefa que eu estou registrando, ela é perdida. Então, tipo assim, é parecido com o problema que o senhor estava tendo,
Só que aí eu não conseguia fazer o LED vermelho piscar, mas quando eu acrescentava a tarefa do verde, o vermelho piscava. Aí eu acrescentei, tipo, chamei a verde 2 vezes e o verde também começou a piscar. Então eu tô percebendo que tá jogando a última tarefa registrada fora. O senhor tem alguma ideia do que pode ser? Bem curioso isso aí. E aí, se você botar a do verde e do vermelho e, sei lá, instanciar mais de uma vez a do verde, ele Aí funciona com os dois funciona. LEDs? Funciona os dois. Nossa, que curioso. Tá, esse é um problema que, de fato, eu vivenciei isso aí, mas eu não tinha mapeado a esse problema, né? Que a última tarefa estava sendo descartada ou não estava rodando. Eu posso dar uma olhadinha depois da aula, vou aqui com cuidado ver se me manda o teu código, eu dou uma olhadinha. Ok. O meu, no caso, é de uma plaquinha diferente, né? Acho que só eu tô usando a 5994. Aí a memória, acho que da flash ou da RAM, eu não lembro qual, mas é um pouquinho menor. Mas eu achei estranho porque se Entendi. fosse problema de memória, ele não descartaria só a última, né? Se tá conseguindo criar outras, né? Mas enfim, eu te mando então no final da aula para o senhor poder prosseguir aí. Tá, tenta monitorar o uso da memória da HIP usando aquele get heap stats, né? Ok, Que aí a vou gente tentar. analisa isso aí direitinho. Ok, obrigado. Mas uma das funções que resolve esse problema de sincronia do semáforo é o grupo de eventos. E aí aqui eu tenho um grupo de eventos que foi criado com o xgroup create. E aí aqui nas funções green e red eu posso fazer, em vez do semáforo, eu vou fazer deixa eu pegar aqui na API, é o X Event Group Weight Bits. Event Group Weight Bits. E aí aqui tem o grupo de eventos, então vou botar EG, Event Group, bits para esperar. Vou botar assim, ó, bit 0 para o LED verde. Eu quero que zere na saída? Quero, então vou botar 1. Quero esperar todos os bits? Não faz diferença porque eu estou usando um bit só. E o número de ticks para esperar, vamos botar o port max delay. Então vamos fazer isso aqui também para o LED verde. Só que no LED verde eu vou usar um outro bit, então vou esperar para o bit 1. Então é o mesmo grupo de eventos, só que aqui eu estou esperando pelo bit 0 e aqui eu estou esperando pelo bit 1. É a mesma coisa que eu fazer uma trava de execução esperando por um grupo de bits, né, sei lá, bits, esperando isso aqui, se eu passar um filtro aqui pelo bit 1 e ele me destravar, né? Então, se essa condição aqui, na hora que ela virar verdadeira, isso aqui ele destrava, então eu teria que botar uma negação aqui para isso aqui funcionar, mas isso aqui é uma trava de execução que espera o bit 1 da variável bits virar 1. Esse event group bits, group weight bits, ele tem esse mesmo comportamento, só que do nível do sistema operacional. Enquanto esse bit não for setado, essa tarefa toda vai ser colocada num estado de suspensão. Na verdade, ela vai ser colocada num estado de bloqueio, né, para usar o linguajar correto. Até que alguém sinalize que esse bit vai ser setado. E quem vai setar esse bit é a tarefa de sincronia. Então, em uma chamada só, o bom dessa função é que com uma chamada só você consegue sinalizar para duas tarefas diferentes que elas podem rodar. Então, eu vou usar aqui a função xEventGroupSetBits. xEventGroup é esse setBits aqui. Grupo de eventos é o EG, e eu vou setar o bit 0 e vou setar também o bit 1. Então, dá para setar 2 bits num comando só, que ele vai sinalizar para as duas tarefas imediatamente, e elas vão estar sincronizadas, né? Isso aqui é muito bacana, porque isso aqui gera sincronia. Então, vamos corrigir aqui os erros. Ele não está reconhecendo o EG, é porque eu declarei ele aqui embaixo. Então, vamos levar ele lá para cima. Compilou. Vamos botar para rodar. E aí, ao dar play aqui, eu espero que, então, as tarefas elas estejam sincronizadas. Mas, curiosamente, apenas a vermelha sincronizou. Então, pode ser aquele problema que você sinalizou, viu, Thiago? Que a green, eventualmente, ela está sendo descartada, né?
Vou tentar criar ela 2 vezes só para ver se esse teu relato procede aqui comigo também, se eu estou tendo exatamente o mesmo comportamento que você. E é exatamente isso, olha só, você matou. Eu tenho que investigar o que é isso. Porque, de fato, isso aqui não está fazendo sentido. Ah, talvez seja a tarefa idle, que a gente tem que programar. Cara, deve ser isso. Quase certeza que é isso. Talvez a fonte de todos os nossos problemas seja que a gente não programou a tarefa idle. Mas eu vou ver isso aí. Olha só, com o grupo de eventos, você consegue sincronizar 2 tarefas e elas estão perfeitamente sincronizadas. Está vendo que elas estão as duas executando exatamente no mesmo instante. Que é a mesma coisa do semáforo, né? O semáforo com 2 deveria funcionar dessa forma. E aqui está funcionando perfeito. Então eu descobri esse objeto, trouxe aqui para vocês, porque eu achei interessante. Então, se vocês precisarem sincronizar 2 tarefas de uma vez, vocês têm o grupo de eventos. O último tópico que eu queria falar na aula de hoje é sobre temporizadores. Não, se bem que eu queria falar um pouquinho sobre a teoria de... Só para finalizar a parte de semáforo e mutex, eu queria falar um pouquinho das boas práticas de semáforo e mutex. E é o seguinte, a gente está na aula 12, na verdade. A gente tem visto o semáforo e mutex, né? O semáforo. Com uma finalidade muito parecida, né? O semáforo binário é aquele que tem apenas uma posição possível, né? Então, se você tem, por exemplo, eu gosto de ver o semáforo como se fosse uma bolsa, né? Uma bolsinha assim com uma moeda dentro. E aí, cada tarefa que chega, né? Ela vai perguntar o que tem, se eu posso realizar o que eu preciso fazer. Então, ele verifica aqui na bolsinha se tem uma moeda. Se tem a moeda, ele pega essa moeda para ele, realiza a tarefa que ele tem que fazer e depois devolve a moedinha para dentro da bolsa. Outra tarefa que chega e vê que a moedinha não está na bolsa, ele fica parado, né? Está em pause. Enquanto uma tarefa estiver com a moeda, ela vai executar. Na hora que ela terminou e devolve a moeda para dentro, quando ela dá um give no semáforo, a moeda volta lá para a bolsa. E aí o outro objeto que estava esperando, né, receber a permissão para executar, pega a moeda e executa. Então o semáforo, além de ter esse controle de sincronia entre tarefas, ele também tem uma noção de ordem de chegada, né? As tarefas que vão chegando, elas vão pedindo e elas entram numa fila. E aí as tarefas vão executando respeitando a ordem de chegada. O mutex, ele tem uma pequena diferença em relação ao semáforo binário, que é o seguinte: o mutex ele tem um recurso de elevação de prioridade. Então, a tarefa que está esperando um recurso, vem uma tarefa aqui, ela está esperando um recurso e ela é bloqueada porque outra tarefa tá usando aquele recurso. Essa tarefa, eventualmente, ela aumenta de prioridade conforme os tiques do sistema operacional vão passando. Então, os outros objetos que estão usando o mutex, eles ficam com a mesma prioridade, mas a prioridade da tarefa que está esperando, ela vai aumentando. Isso permite que, eventualmente, essa tarefa rode e você consiga liberar o recurso para essa tarefa. Então, isso aqui é um recurso que o mutex tem que o semáforo não tem. Só que o semáforo ele tem
O mutex ele só tem a possibilidade de permitir uma tarefa por vez a um recurso importante. Por isso que ele é chamado de exclusão mútua, né? Mutex é a abreviação de Mutual Exclusion, exclusão mútua. Então, só um objeto pode ocupar um determinado recurso por vez. Em geral, as boas práticas, apesar de você poder usar o semáforo binário e o mutex da mesma forma, que é protegendo uma região crítica da memória, o que geralmente se faz é a gente usa semáforos para sinalizar e sincronizar as tarefas e a gente usa mutex para proteger o acesso a uma região crítica. Em geral, a gente tem que usar os dois, tá? Então, imagine uma região crítica, um buffer, com várias posições, e aí eu tenho várias tarefas produtoras, vamos supor que várias tarefas queiram imprimir na tela. Então, cada uma vai mandar uma mensagem de caracteres, só que a tela ela é um recurso compartilhado, né? As tarefas não podem usar esse recurso ao mesmo tempo. Porque imagina, tarefa 1 quer escrever hello. Então, vai lá, hello. Vou botar aqui mais um. A tarefa 2 quer escrever outra coisa, só que enquanto você está imprimindo o H, imprimiu o E, a tarefa 2 chegou aqui e quer imprimir outra coisa. Então, ela vai imprimir, sei lá, café. Então, ela vai substituir esse buffer aqui por café. Então, eu estava imprimindo o H, o E, e aí apareceu o café. Aí depois ela vai imprimir o A, o F e o E. Então, misturou duas palavras aqui e eu perdi informação. Então, eu não posso permitir que duas tarefas acessem essa mesma região de memória simultaneamente. Para isso, existe um bloqueio, uma proteção aqui. Uma proteção que é chamada de mutex. Então, o mutex serve para você impedir que duas tarefas escrevam simultaneamente aqui nesse buffer. Mas as tarefas podem escrever se elas quiserem, né? Então, como é que eu faço para monitorar a quantidade de itens que ainda tem disponíveis aqui nesse buffer? Então, aí eu posso usar os semáforos. Então, se eu tiver um semáforo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, eu crio um semáforo com 6 elementos. E aí, toda vez que alguém acessar essa região crítica, eu vou decrementar do semáforo um elemento a cada caractere que eu vou escrever. Então, no mesmo exemplo, né, se a primeira tarefa vem e quer escrever, sei lá, oi, ela vai decrementar do semáforo 2 unidades, porque ela usou 2 caracteres. Então, de 6, o semáforo passou a ter 4. Então, agora eu tenho 4 unidades. A tarefa 2 quer escrever café. Então, ela bota aqui café. Então, depois que a tarefa 1 terminou de escrever o oi, para não sobrescrever essa região, a tarefa 1 espera a tarefa 2 espera a tarefa 1 escrever o oi, e aí a tarefa 2 vai lá e escreve café logo em seguida. Então, quando ela escreve, o semáforo desce para 0. Então, o semáforo impede que uma tarefa 3, que queira escrever aqui, num buffer que já está cheio, fique aguardando o buffer esvaziar. Então, eventualmente, vou ter uma tarefa, um consumidor aqui, né, C1, que vai consumir esse buffer, e toda vez que ele escrever alguma coisa no terminal, ele vai esvaziando. Então, se ele escreveu duas coisas, abrir, então, dois itens, né, livres aqui nesse buffer. Então, esse semáforo aqui vai liberar 2 unidades e vai subir para 2, e podem ser usadas pela tarefa T3, que estava esperando acesso a esse buffer. Tá? Então, isso aqui é bem interessante para sincronizar tarefas, mas não para proteger essa região de memória. Para proteger essa região de memória, eu vou usar um mutex. Então, eu preciso do semáforo e do mutex. Agora, eu não preciso só de um semáforo. Na verdade, eu preciso de 2 semáforos, porque se eu tiver... Bom, isso aqui foi o exemplo de escrever no terminal, tá? Mas se eu tiver outros exemplos, se eu tiver mais de um consumidor, né, C1 e C2, eu vou precisar de um semáforo do ponto de vista do consumidor para saber quantos itens eu preciso ainda escrever. Esse é um semáforo que começa com 0, tá? Ou seja, o buffer está vazio, enquanto o semáforo dos produtores começa no máximo, né, lá em 6, o semáforo do consumidor
começa em 0. Porque se uma tarefa de consumo começa a executar, ela não pode esvaziar o buffer se o buffer já está vazio. Então, ele fica aguardando alguém escrever no buffer. Então, toda vez que, por exemplo, a tarefa T1 vai lá e escreve oi. Ela escreve oi, vai tirar 2 unidades do semáforo dos produtores, então ele vem para 4. E o semáforo dos consumidores agora vira 2. Isso permite que o consumidor, né, o primeiro consumidor que chegou para consumir esses dados, possa consumir esses 2 caracteres, esses 2 bytes, com segurança, né? Ele não vai rodar enquanto o buffer estiver vazio. Então, isso aqui é para proteger de execução enquanto o buffer estiver vazio. Então, quando eu faço esse consumo, o semáforo volta para 0. Tá? Então, esse espaço aqui voltou a ficar livre. Então, num processo completo, você tem um semáforo para o consumidor, um semáforo para o produtor, um mutex para proteger a região crítica. Então, começa a ficar muita coisa para você gerenciar. No FreeRTOS, você tem um objeto que faz isso tudo, que é a queue, a fila. A fila faz isso tudo para você. A fila tem duas movimentações, né? Eu posso colocar na fila e posso tirar da fila, através das operações, acho que é push e pop, ou insert, deixa eu ver aqui como é que é. Send e receive, tá? Então, send e receive. Quando você cria a fila, você diz qual é o tamanho. Você diz qual é o tamanho da fila, você diz qual é o tamanho, né, a quantidade de objetos que você quer colocar. Você pode falar, vou dar assim, quantidade de objetos tamanho de cada objeto. Então, literalmente, você pode criar filas de qualquer coisa. Fila de caracteres, filas de objetos complexos, como tarefas, filas de eventos de erro, né? Pode ser qualquer coisa desse tipo. Então, o tamanho... Desculpa, fechei aqui sem querer. O tamanho, ele é configurável e o número de objetos também. E ele faz todo esse controle. Uma fila tem todo esse controle. Dentro da fila eu tenho 2 semáforos e tem uma mutex. Ela faz essa proteção também para você. Então, quando o seu problema começa a ficar muito complexo, você está precisando de muitos semáforos, muitos mutex, etc., pense em usar uma fila, que resolve bastante esse problema. Ou melhor, simplifica bastante esse problema. E aí, gente, eu acho que um recurso mais interessante, vamos tratar de um assunto novo aqui, é esse recurso aqui. Cadê? Aqui. Eu queria falar um pouquinho dos timers, tá? Software timers. E software timers é fantástico, né? É uma coisa que a gente precisa bastante. A gente precisa, muitas vezes, é muito comum você fazer coisas que acontecem periodicamente. Ou você programar um evento para acontecer daqui a tanto tempo. Então, para isso, a gente precisa de timers configuráveis. E aí tem timers de hardware, timers de software. O grande problema, a grande vantagem de usar um timer de hardware é que ele é bastante preciso na sua contagem de tempo e ele vai rodar de maneira independente do processador. Tá? Ele vai rodar em paralelo, e aí paralelismo real, né, já que é um hardware dedicado para fazer isso. E aí você tem essa opção. Só que um microcontrolador tem um número finito de timers. O nosso aqui tem, por exemplo, se não me engano, apenas 5 timers. 3 do tipo A, 2 do tipo B. Então é pouca coisa se você quer fazer muitas tarefas, né, para um sistema de várias tarefas. Então, no FreeRTOS tem um conceito de software timers. E aí o software timers é um objeto que você cria que chama as tarefas para você. Então, a software timer permite que uma função seja executada num determinado tempo futuro.
se a função for executada pelo... a função que é executada é chamada pelo timer's callback function. Então, tem uma função de callback aqui. E o tempo entre o timer ser iniciado e a função ser chamada é exatamente o período do timer. Então, de maneira simples, né, a função que é chamada pelo timer é executada toda vez que o período do timer expira. E aí vamos ver como é que cria timers. Aqui nós temos tipos de timers que têm periódicos e timers de one shot. Aí ele fala aqui do como é que é implementado o timer no FreeRTOS. O timer ele é protegido, né, por uma tarefa que você só pode escrever nessa tarefa através de uma fila. Então, o timer tem esse negócio aqui chamado de timer command queue. Por quê? Porque se várias tarefas pedirem um timer, pode dar conflito e corridas entre tarefas. Então, para controlar o acesso ao timer, tem uma fila, no mesmo conceito que eu acabei de explicar para vocês, protegido com semáforos, protegido com mutex, para que duas tarefas não entrem em conflito ao criar um timer simultaneamente. Então, a ideia aqui, né, é que você, entre o kernel do FreeRTOS e o seu código da sua aplicação, quando você manda um comando para o timer, esse comando ele passa através de uma fila de comandos, que para você é invisível, né? É só a chamada de uma API aqui. Mas isso permite que todos os comandos instanciados pelas aplicações, né, pelas tarefas, sejam recebidos pelo kernel do FreeRTOS. Então vamos ver como é que a gente usa o timer e quais são as chamadas possíveis. Então a gente vem aqui em API Reference, procura aqui Software Timers, e aí tem muitas chamadas, né? Começando pela Xtimer Create, tem o Start, o Stop, Delete, Reset, Change, Period. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Que são as mesmas versões aqui quando você chama essas funções dentro de uma rotina de interrupção, o que é bastante comum, tá, para timer. E aí tem aqui funções de controle, né? Para pegar o timer ID, para dar um reload, para setar o ID do timer, etc. Mas vamos testar, chamar as nossas funções com timers. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é modificar um pouco as tarefas. Vou transformar as tarefas em funções. Então, elas deixam de ser tarefas para se tornar funções simples. Então, a task green, eu vou tirar essa parte de configuração dela. Vou botar aqui no começo da main. Fazer a mesma coisa com a tarefa red. Vou botar aqui no começo da main. E vou tirar o loop infinito. E a única coisa que essas funções vão fazer é alternar o estado do LED. Então, duas funções ultra simples que só alternam o estado do LED. Eu vou até mudar o nome dela, vou chamar de Red Toggle, vou chamar de Green Toggle, para ter um nome um pouco mais claro do que elas fazem. Vou remover essa tarefa de sincronia e vamos tentar chamar essas funções a partir de timers de software. Então, em vez de criar tarefas, a gente vai criar timers. Então, vou fazer um xtimer create. E é que eu tenho esses parâmetros, né? Eu tenho o nome da tarefa, o nome do handle do timer, né? Ah, não, isso aqui é um nome mesmo, é uma string. Red, vou botar um para o red. O período em ticks, eu vou botar os dois iguais de 500 ticks. E aí tem essa função de auto-reload, que você pode botar 0 ou 1, para ele auto-carregar. Se for 0, é uma função de one shot. Se for 1, é uma função, um timer que vai se recarregar toda vez que ele termina. Então, vou botar 1 para ser periódico. Timer ID, deixa eu ver aqui na documentação, o que é esse Timer ID? O Timer ID é um identifier que é criado quando o timer é criado pela primeira vez.
Vamos ver aqui na documentação. Eu estou lendo aqui, eu vou ler com vocês, que aí não fica esse tempo de silêncio. Então, eu vim aqui na documentação, vim em Software Timers, Xtimer Create, e aí vamos ver aqui os parâmetros, né? Ele fala que precisa de config use timers, que a gente vai poder precisar colocar, e config supports dynamic allocation, que a gente já tem. E o arquivo timers.c precisa ser incluído na build. Então, a gente já tem, só falta esse config use timers aqui. Quando os timers são criados, eles estão no estado dormente, e aí você precisa chamar essas funções start, reset, change period, para mudar as suas configurações. Então, PC Timer Name é um P deve ser pointer to char, né? Uma string, basicamente. Então, é o texto para ser lido por humanos, o período do timer em ticks, auto-reload para ele, toda vez que terminar, ele poder se setar novamente, e o timer ID, vamos ver o que é isso. É um identifier that is assigned to the timer being created. Typically, this would be used in the timer callback function to identify which timer expired when the same callback function is assigned to more than one timer. Ah, tá. Or together with the vtimer set timer ID. Tá, então isso aqui é para ser usado se um timer for ele instanciar várias funções. A gente pode testar aqui depois, né? Vamos criar 2 timers primeiro, e aí depois a gente testa com um timer só. E aí tem a callback function, que é a função que o timer vai chamar quando ele expirar. Então, o callback function é o que falta de ser definido aqui no nosso código. Vamos lá. Então, esse timer ID aqui eu não vou colocar nada, vou deixar em 0. E o callback function, eu vou botar a minha função redToggle. Deixa eu ver se ele está dando algum erro. Aí ele falou que ele precisa de um timer callback function type. Certo. Vamos ver que tipo de objeto é esse. Isso é só um ponteiro para a função que recebe como parâmetro de entrada um timer handle. E o timer handle é o quê? É uma struct. E é uma struct violenta aqui. Ah, só que ele não declara aqui. Provavelmente é coisa de portabilidade. Tá. Enfim. Primeiro na configuração, então a gente precisa colocar aqui um define, como é que é? Use timers. Config use timers. Vamos setar isso aqui para 1. Então, use timer, vou botar aqui em cima. Agora com o timer create. Ele deixou agora, mas agora ele está falando o seguinte. If use timers is set to 1, então config timer task priority also must be defined. Então vamos ver qual que é a prioridade das configurações das tarefas que usam timer, né? Então vamos lá, nosso config.h, e vamos configurar isso aqui também. Então, define config timer task priority. Vamos botar a mesma prioridade das tarefas, prioridade 1. Ele pediu outra coisa aqui. Timer queue length e timer task stack depth. Tá, vamos botar tudo isso aqui lá. Define timer queue length, timer task stack depth. Qual o tamanho da fila do timer, hein? Não sei, cara. Eu não sei o que é isso, né? Vamos ver aqui na documentação. Vamos abrir aqui o site de novo. Developer Docs, freertos.h, config.h. Vamos lá. Software Timer Related Functions. Task Priority, Queue Length, 10. O que é o Queue Length?
Sets the length of the software timer command queue. Ah, tá. É o timer, a fila dos comandos. E o stack def, ele está usando o minimal stack size. Vou usar o mesmo. Então, vamos lá. Então, esse cara aqui, eu vou botar o stack mínimo, que a gente botou para 80 bytes. Que o length, ele botou 10, vou botar 10 também. Então, vamos lá. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Opa, peraí, eu carreguei, mas tem que saber se isso aqui está funcionando. Bom, aqui não está piscando o LED. Deixa eu tirar esse negócio de evento aqui, tirar esse negócio de semáforo, para simplificar um pouquinho. Eu tenho que dar um start nele, né? Então, primeiro, deixa eu tentar tirar esse warning aqui, porque ele precisa de um timer callback function. Eu acho que isso aqui a gente não consegue resolver só modificando a função, mas talvez fazendo um static cast para esse tipo aqui. É isso que resolveu. Mas é o tipo do warning que a gente usa para... eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou ignorar esse warning. Então, depois que eu crio o timer, eu vou dar um start nele. O timer é esse timer aqui de cima, então quando ele cria, ele gera um timer handle. Esse timer handle eu preciso criar aqui, então, timer handle red timer. Recebe o timer create. E aí eu vou dar um timer start no red timer. E o ticks to wait, 0, né? Assim imediatamente. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver aqui na documentação. O que é esse ticks to wait? O block time. Ele está falando aqui. Block time é o quê? Especifica o tempo em ticks que a função que chama a tarefa deve ficar segurada em estado de blocked para esperar o comando de start. Bom, vamos deixar em 0. Deixar em 0, vamos ver o que dá. Debug. E não é que deu certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí o LED piscando só usando o timer. Então, o objeto de timer ele já gerencia o tempo para a gente. Então, eu fiz um timer só para gerenciar o LED vermelho. E aí ele está sendo instanciado, né? A função está sendo chamada automaticamente pelo timer a cada 500 milissegundos. Vamos fazer a mesma coisa com o LED verde? E vamos ver se a gente consegue fazer as duas rodarem sincronizadas. Então, vamos criar uma para o LED verde, então green, que vai ser o green toggle. Timer. E eu vou dar um start nos dois. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui funciona. E agora não funcionou, foi a nada. Que coisa, hein? Eu acho que isso aqui está tudo relacionado a gente não ter uma tarefa de idle, tá? Eu tô achando que é isso. Eu vou criar aqui uma tarefa só para resolver aquele problema que o
Quem foi que falou? Acho que foi o Thiago, né, que comentou. De ter que declarar outra tarefa? É uma tarefa final, né? Ah, sim. Foi eu mesmo. Test create. Vou botar aqui uma tarefa qualquer. É idle. Uma tarefa que não faz nada, tá? Entendeu? Sem pilha para ela, sem parâmetros, prioridade 1 e sem ponteiro para ela. E aí a idle vai ser void idle, ponteiro p, que não faz absolutamente nada, que fica travado aqui num loop infinito while1. Então a minha função idle vai ser essa aqui. Ah, exatamente. Então, olha só. Está funcionando. Tem alguma coisa a ver com essa idle. Eu vou tentar olhar na documentação como é que cria, de fato, uma tarefa idle, mas eu acho que está tudo relacionado a gente não ter escrito uma função idle, né? Aqui, está vendo que os dois LEDs estão sincronizados? Cada um está mapeado num timer diferente, mas os dois timers estão com o mesmo período. Então, por isso que eles estão rodando simultâneo. Isso aqui tudo é gerenciado pelo sistema operacional, então fica muito mais fácil para a gente manipular esses objetos, né? Eu acho que se a gente dominar timer, a gente sabe criar funções ou, eventualmente, chamadas de funções que são executadas em tempos bem definidos. Você pode fazer uma função que é executada uma vez apenas, quando você clica uma função one shot timer, né? Que é só tirar aquele elemento do repeat, né? Que ele fica recriando o timer toda vez que ele termina. E a gente também sabe rodar uma função para um futuro distante ou periodicamente. Então, isso aqui é o claro exemplo disso. Então, beleza. Então, isso aqui é o uso de timers. Vocês têm alguma dúvida, gente? Deixa eu botar aqui o código novamente. Vamos tentar fazer aquele negócio que estava lá na documentação, botar um timer para chamar duas funções? Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Está relacionado àquele PV Timer ID, né? Deixa eu voltar aqui a documentação, a gente pode estudar juntos. Vamos lá. Ao invés de ficar olhando o código. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Ele define como 5 o número de timers. Ele cria 5 handles para os 5 timers. E aí ele criou uma função chamada timer callback, que recebe como parâmetro um timer handle. E aí aqui ele tem uma definição aqui de max expiry count before stopping. Que deve ser aquele wait, né? O bloco, o tempo de o número de ticks para esperar antes dele criar a função de timer. Mas vamos ver aqui embaixo o que isso aqui significa. Então ele vem aqui timer get timer ID, mas ele não criou o timer. Ele cria o timer ID, pega o timer ID, dá um stop no timer. PX timer, onde é que ele criou esse PX timer aqui? Ah, esse código aqui provavelmente leva em consideração que o timer já esteja criado, né? Ah, aqui amém. Às vezes ele está criado aqui.
Então, ele chama o timer create para esses 5 objetos de timers, chama de timer genérico. Como timer ID, ele fala assim, the ID is used to store a count of the number of times that the timer has expired, which is initialized to 0. Então, ele cria um ponteiro aqui para 0, um ponteiro cujo endereço é 0, né? Ele inicializa em 0. E aí, o que ele faz com esses timers? Então, ele está no loop for. E aí ele tem uma função chamada de timer callback. Each timer calls the same callback when it expires. Não. Então, são vários timers que chamam a mesma função de callback. É o contrário do que eu queria, né? O que eu queria era um timer que chamasse várias funções. Mas aqui são vários timers que acabam caindo na mesma função. E aí ele está vendo aqui... Se ele não conseguiu criar nenhum timer, ele não faz isso aqui. Mas se ele conseguiu criar todos os timers... Se ele conseguiu criar todos os timers, ele dá um timer start em todos os timers, com o parâmetro de weight em 0, e verifica se ele realmente foi criado, né? Então, verifica se essa função timer start retornou pass. E aí ele dá um start scheduler, e aí vamos ver agora o que faz esse timer callback. Agora que a gente sabe que quando o timer expirar, ele vai para o timer callback. Inclusive, ele faz os timers terem períodos diferentes, né? E eles têm auto-reload também. Então, quando a gente vê aqui a função de callback, então, cada vez que um timer expirar, ele vai cair aqui. Por isso que essa função tem um parâmetro de entrada, né? Esse parâmetro de entrada é provavelmente o ID. Então, vamos ver, define a callback function that will be used by multiple timer instances. The callback function does nothing but count the number of times the associated timer expires and stop the timer once the timer has expired 10 times. The count is saved as the ID of the timer. Tá, vamos ver isso aí. Então, xtimer aqui é o handle do timer que expirou. Tem 5 timers rodando. Cada um desses timers vai chamar essa função com um handle diferente. Então, ele verifica aqui, ele faz ele pega o ID do timer, nesse wcount, e conta mais um. E aí ele usa esse count aqui para setar o timer ID. Então, provavelmente, esse cara aqui é inicializado com 0. Depois, eu pego esse 0, incremento de 1. Depois de incrementar de 1, ele salva esse valor aqui no timer. E pronto. Aí, quando cada timer contou 10 vezes, ele para o timer. Agora que eu entendi. Tá, entendi perfeitamente. Então, o ID não é o identificador do timer, mas é um objeto que você pode manipular da forma como você quiser. Curioso. Dá para manipular essas coisas de diferentes formas, né? Eu não consigo, com essa funcionalidade aqui, fazer o que eu queria, né? Que era um timer ativar 2 funções diferentes. A não ser que ele chame uma função e essa função chame várias, né? Daria para fazer assim. Mas achei curioso esse uso do setTimerID. Beleza, gente. Eu acho que para a aula de hoje, acho que está de bom tamanho. A gente viu eventos agrupados, a gente entendeu um pouquinho melhor o que eram semáforos e mutex, e a gente viu o uso de timers. Então, hoje a gente já sabe criar tarefas, a gente sabe sincronizar tarefas, a gente sabe proteger regiões críticas, e a gente sabe criar timers para rodar tarefas em momentos bem definidos, né? Então, tudo isso é algo que a gente consegue fazer. Então, isso tudo é muito interessante. Vamos ver o que mais aqui tem para ver no FreeRTOS.
Eu acho que com isso aqui eu matei tudo do FreeRTOS. Acho que eu já falei de tudo. Tem filas, tem os buffers, mas isso aqui é besteira. Tem a MPU. A gente pode ver isso aí. Não, mas deixa quieto. MPU pode ser conteúdo avançado. Eu acho que a partir de agora, né, na quinta-feira a gente faz talvez eu vou passar um exercício para a gente fazer. Vou pensar aqui num projetinho para a gente escrever do zero, já que a gente entendeu os conceitos. Aí eu vou fazer com vocês. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a ver a parte de conectividade de rede. Acho que aí o negócio vai ficar bem interessante. Então, beleza. Quinta-feira a gente faz um exercício, tá? Para botar essas coisas em prática, eu vou procurar um exercício que tenha, sei lá, use os recursos do microcontrolador, que precise de controle de sincronia entre tarefas, que precise de tarefas temporizadas, para a gente trazer algo mais relevante, né? Algo mais interessante aqui para a gente. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou, então, hoje, amanhã, vou pesquisar sobre a tarefa de idle, que vai resolver aquele problema que o Thiago levantou. Tá? Então, muito provavelmente, está faltando uma tarefa de idle que a gente precisa criar em algum momento. Vocês podem fazer igual eu fiz aqui, né, nesse finalzinho da aula, mas eu vou tentar achar uma solução elegante para esse problema, tá? E aí eu venho com ela na aula que vem. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. A gente se vê, então, na quinta-feira que vem. E aí, a quinta-feira que vem vai ser um exercício de laboratório para botar essas coisas em prática. Até lá, Não, então. beleza. Valeu, obrigado, professor. Professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Até Tchau, quinta. tchau, tchau. Até mais.